Bom, então você é Libra, isso significa que o seu temperamento é ar. Isso significa um monte de coisa, mas tanto o signo solar, que é o signo da sua data de nascimento, quanto o signo ascendente. Esse elemento quer dizer alguma coisa, ele traz uma série de características pra gente, né? Mas como você não sabe o ascendente, conforme for passando aqui, eu vou trazendo essas características do ar também, tá? Do Libra. Bom, e aí pra falar então, né, de Odu, eu gosto de fazer uma introdução que facilita depois a compreensão da dinâmica do mapa, tá? Então, a gente está falando de caminho, de destino na Terra, né? A gente está falando de jornada, né? De você nascer e percorrer uma jornada aqui na Terra, né? E seguir o seu caminho, cumprindo a sua função. É, então, nós estamos falando de uma viagem, né? Então, para mim, a vida na Terra é uma grande viagem, né? A gente chega aqui, a gente percorre uma estrada, cumprindo aí o nosso processo de vida, né? Nosso projeto de vida, a gente trilha essa estrada e no final dessa viagem a gente morre e volta para casa, né? Então, quando a gente morre, a gente volta para casa, porque a nossa experiência no corpo físico é uma experiência temporária, né? O que realmente é infinito em nós é o espírito, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia da nossa vida na Terra com uma viagem. E aí, assim como em qualquer viagem, a primeira coisa que é definida é o propósito dessa viagem. Aqui na Terra, quando a gente vai viajar, essa fase ela passa meio despercebida, a gente nem nota, mas ela existe. Por quê? Porque quando a gente vai viajar por um motivo, né? Por um propósito. É o quê? É férias, né? É uma viagem de férias, é uma viagem de lua de mel, é uma viagem a trabalho, né? É uma viagem para cuidar da saúde, por exemplo, para ir para um spa, sei lá, fazer uma cirurgia, às vezes a pessoa, né, vai fazer. Então, é uma viagem que tem um determinado propósito. A primeira coisa que é definida quando a gente vai viajar é o propósito, né? É o motivo da viagem, né? E aí, a partir desse propósito, a partir desse motivo, a gente vai arrumando a nossa bagagem. A gente vai arrumando a nossa bagagem de acordo com o propósito da viagem. Se eu for viajar de férias para o Nordeste no mês de janeiro, fevereiro, em pleno verão, eu não vou colocar na mala um casaco de lã e um par de bota de couro. Não vou colocar na mala. Por quê? Porque não vai servir. Né? É a mesma coisa quando a gente resolve viajar aqui para a Terra, né? Então a primeira coisa que é definida é o propósito da nossa vinda aqui para a Terra, o propósito da nossa viagem para a Terra, o propósito da nossa vida na Terra é a primeira coisa que é definida, né? E isso está dentro de nós. Então é na composição dos nossos corpos. Você já fez humanoterapeuta, talvez tenha, né, tido contato com isso. Nós temos 7 corpos, né? É o corpo físico e mais 6 corpos sutis, né? E em um desses corpos está toda a informação do nosso projeto de vida na Terra, do propósito da nossa vida na Terra. É a primeira coisa que é definida lá no planejamento kármico, né? O nosso espírito junto com a equipe espiritual. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Porque para explicar tudo aí o mapa teria que durar umas 5 horas, né? Então, eu vou explicar, eu vou fazer de uma maneira resumida, né, para poder, só para facilitar a compreensão. Então lá, quando a gente está preparando a nossa vinda para a Terra, né, a gente está lá fazendo um planejamento kármico. Então nesse momento, né, a partir do momento que é definido esse propósito, a gente começa a arrumar a nossa malinha. O que é arrumar a nossa malinha? É colocar na nossa bagagem tudo aquilo que a gente vai precisar para essa viagem na Terra. Né? Então a gente vai colocando o quê? A gente coloca o nosso temperamento, que é o signo solar do dia que você nasceu, e o signo ascendente, esse é o temperamento, né? Porque ele vai trazer aí os principais elementos que te compõem. Então, se você, no seu caso que é Libra, né? O principal elemento que compõe o seu temperamento é ar. E esse ar te traz determinadas características que são diferentes de uma pessoa que tem um temperamento de água, diferente de uma pessoa que tem um temperamento de fogo ou de terra, entende? Então isso faz toda a diferença. E como é que isso foi escolhido? De acordo com o seu propósito de vida. Então o seu propósito de vida, ele é compatível com esse elemento, ar, né? Então a gente escolhe o nosso temperamento, a gente escolhe o nosso caminho, o nosso Odu, né? A gente escolhe, coloca ali na malinha, né, na nossa bagagem, as habilidades que a gente vai desenvolver na Terra. A gente coloca as nossas inclinações, a gente coloca os nossos talentos, as nossas preferências, né, os desejos do nosso coração. Já tá tudo lá na malinha quando a gente chega aqui, entende? Então a gente vai, né, arrumando essa mala. E aí, só que tem uma diferença não, né? Uma peculiaridade. A nossa vinda para a Terra, ela não é só um passeio.
né? Ela pode ser um passeio gostoso, desde que a gente faça o que a gente veio fazer, né? E o que a gente veio fazer aqui? Evoluir a espécie humana. Não o espírito. O espírito já é evoluído, o espírito já é perfeito. O que a gente vem evoluir é a espécie humana. Por isso que quando a gente se conecta com o nosso espírito, a gente está na perfeição, porque o nosso espírito é perfeito. E se a gente deixar o nosso espírito guiar a gente vai bonitinho aqui, traçando o nosso caminho na Terra. O que não significa, quando eu falo bonitinho, não significa perfeitinho do jeito que a gente imagina. Entende? Aquela vida feliz, tranquila, em paz, tudo no lugar, bonitinho, sempre perfeito. Isso não existe. Por quê? Porque a nossa vida na Terra, como eu falei, é para evoluir a nossa espécie, né? Então, o que a gente traz também na nossa mala? A gente traz um kit dor. A gente traz o kit dor, né? O que é esse kit dor? São as dores da humanidade que a gente precisa elaborar, né? Porque com tanta dor, a humanidade não vai muito longe, né? Com tanta dor, a gente não vai muito longe. A gente não atravessa para a nova era, né? Que é um estado de mais plenitude consciencial, de mais plenitude espiritual, né? Com esse tanto de dor que a gente vê hoje na humanidade, a gente não vai muito longe. Então, o nosso processo evolutivo, né, a evolução da nossa espécie, implica em saber lidar com as emoções, saber lidar com os instintos humanos, que nós conhecemos como 7 pecados capitais, mas que sabemos que são instintos humanos, né? Foram criados, eles foram apresentados para nós como 7 pecados, porque era o que tinha naquele momento, mas hoje evoluindo, né, e ampliando a nossa consciência, nós compreendemos que são sete instintos, são os 7 instintos humanos. Ou seja, tudo isso que a gente chama de pecado, de pecados capitais, a gente tá em nós, né? Todo mundo tem. E eles se tornam pecados. Eu nem gosto muito desse termo, mas eles se tornam pecados, digamos assim, né? Ou seja, criminosos. Eles se tornam criminosos quando a gente usa mal usado. Então, o nosso grande desafio é pegar todos aqueles 7 itens e aprender a usar bem usado. Eles têm uma forma de ser bem usado. A gente é que não sabe, a gente é que ignora. Por quê? Porque a gente não quer nem assumir que tem. A gente não quer nem assumir que tem inveja, que tem gula, que tem preguiça, que tem soberba. A gente não quer nem assumir. Se a gente não assume, não reconhece isso em nós, como é que a gente vai aprender a usar bem usado? Não vai. Não vai. Mas o nosso desafio, né? O nosso desafio evolutivo está aí, em aprender a lidar com as emoções, né? A gente também tem dificuldade de lidar com as emoções. A gente não aceita a tristeza. Quando a gente está triste, o que a gente faz? Come, bebe, compra, fuma, usa droga, transa, pra poder sair da tristeza, porque não pode ficar triste. Como assim não pode ficar triste? Se a tristeza existe em nós, é porque ela tem uma função. Lembra? Tudo que foi colocado na nossa malinha serve ao nosso processo evolutivo. Tudo. Inclusive as coisas que a gente não gosta. Só que daí quando chega aqui, o que a gente faz com as coisas que a gente não gosta? Faz de conta que não existe. Faz de conta que elas não existem. E aí a gente se lasca, porque elas estão no nosso sistema, na nossa vida, na nossa natureza, por algum motivo, pra gente poder usar. Então, nesse exemplo da tristeza, quando eu olho pra tristeza, quando eu assumo que tô sentindo tristeza, eu olho pra ela e eu converso com ela, quer dizer, eu quero entender por que eu tô triste. O que aconteceu que eu fiquei triste? Né? Eu tava bem, aí eu fui trabalhar, eu fui fazer tal coisa, eu peguei aquele ônibus, eu entrei naquele Uber, e aí tava tocando uma música, e nossa, foi ali que eu fiquei triste. Por quê? Nossa, porque aquela música me lembrou tal situação, me levou pra tal cena, e aquela cena ainda tá me machucando. Cara, aí você acha, né, o ponto. Você fala, caramba, eu pensei que eu já tinha superado aquilo, e olha como aquela lembrança, aquela cena, aquela situação que aconteceu ainda tá me machucando, ainda tá me deixando triste. Por quê? Porque eu me senti usada. Por quê? Porque eu me senti abandonada. Por quê? Porque eu me senti rejeitada. Porque eu achei que eu deveria ter feito tal coisa e fiz outra. Enfim. E aí, cara, isso é um processo de autoconhecimento. É você perceber o que tá rolando lá no seu inconsciente, que você tá caminhando pela vida sem nem saber o que tá acontecendo dentro de você. Quando você assume que tem alguma coisa te incomodando e você pra olhar pra aquela coisa te diz um monte de coisa sobre você. Né? Mas o que a gente faz? Tá triste? Ai, não posso ficar triste. Ai, não posso ficar triste. Não, vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja, que hoje eu não quero ficar triste assim, não. Vamos lá, que a vida é bela.
Cara, a vida é bela, pode ser bela, mas inclusive ela é bela porque tem essa tristeza que faz parte. E tem um monte de coisa pra te contar. A mesma coisa acontece com a raiva. Também a raiva é um sentimento que condenável, não pode ter raiva, porque temos todos que ser cristãos, bondosos, não podemos sentir raiva no nosso coração. Temos que ter um coração puro, sem raiva. E aí não aprende tudo que a raiva tem pra te ensinar. Entende? Raiva vem da ira. E ira é energia, é potencial de ação, é energia que te leva pra ação, que te leva a colocar limite naquelas coisas que você não gosta, que você não quer mais que aconteçam na sua vida. Você fala, chega, eu vou mudar isso aqui. Que energia que tá por trás disso? A ira, a raiva. E o que a gente faz com a raiva? Reprime. Não pode. Por quê? Porque a gente tem uma construção cultural, social, religiosa, muitas vezes, que associa a raiva à violência e à agressividade. Tem a ver com violência e agressividade? Tem, mas isso é uma polaridade. Também tem a outra que está ligada à potência, à ação, entende? Né? O impulso da ação. Só que se eu conecto a raiva só à violência e à agressividade, eu não uso essa violência e essa agressividade de maneira bem usada, que é para construir as coisas na minha vida, para resolver as coisas da minha vida. Entende? Então, tudo isso é processo evolutivo do ser humano, né? Então, são esses os nossos desafios. Fora as questões kármicas que eu nem falei ainda. Entendeu? Fora as tretas que a gente traz no pacotinho e que a gente tem que resolver, porque, né, a gente colhe o que planta. Então percebe que a gente também traz aí na nossa composição, a gente também traz esse pacotinho de dor aí, né? Que são as dores da humanidade que a gente precisa, que faz parte do nosso processo de vida, faz parte elaborar essas dores. Ou seja, o que é elaborar essas dores? É transformar essas dores em amores. Né? Então, quando eu trago uma dor do abandono, né, quando eu atravesso isso para outra polaridade, o que eu tenho? Acolhimento. Né? Se eu trago a dor da rejeição, o que eu tenho lá na outra ponta? Valor, porque quando eu rejeito uma coisa, eu rejeito porque ela não tem valor para mim. Né? Então, o que está lá na outra polaridade da rejeição? Valor. Né? O que está... Então, percebe que é esse eixo. Né? Basicamente, essas são as dores da humanidade, né? Abandono e rejeição. E aí, dessas dores, desmembram outras, né? Elas se desmembram em outras tantas. Todas essas dores que a gente vem para elaborar, né? Pra levar pro amor. Então, percebe que não tem como a nossa vida na Terra ser perfeitinha, gostosa, tranquila, leve. O tempo todo não tem como. Porque a gente já traz isso para elaborar. Então, no momento em que a gente chega na Terra, essas dores já vão começar a se manifestar. Por isso que muitas vezes a gente... Muitas vezes não, eu diria praticamente sempre. A gente chega na Terra, quem é que começa o nosso processo de dor? A provocar essas dores... Provocar não, né? Mas ativar, porque a gente já traz a dor, né? O abandono, o não merecimento, a rejeição. Quem é que começa a ativar isso em nós? Os pais. A família. Entende? Isso, né? Não porque não nos amem, não porque... Então, eles nem têm consciência que estão fazendo isso, né? Mas, por exemplo, uma mãe que daí tem um filho, aí o bebezinho tá lá com 3 meses, a mãe deixa o bebezinho na creche para ir trabalhar, ela não tá abandonando o filho, mas o filho se sente abandonado, pode se sentir abandonado. Porque a mãe tá abandonando? Não, mas porque já trouxe aquela dor do abandono. Aí na hora que a mãe deixa ele lá na creche para poder ir trabalhar, ativa essa dor do abandono já na criança de 3 meses de idade. Entende? Tem a sensação de estar sendo abandonado, mas a mãe de fato não abandonou. A questão é, por que essa criança nasceu de uma mãe que precisava trabalhar e deixar ele na creche com 3 meses de idade? Porque essa é a dor que ele veio elaborar. Abandono. Então essa dor tem que acontecer desde pequeno, entende? Porque ela vai acontecendo, vários episódios, até um dia a gente não aguentar mais essa dor, e aí vai buscar ajuda, ou explode alguma coisa, acontece na nossa vida, algum trauma ligado a essa dor, um abandono muito grande, que a gente não aguenta, aí a gente vai buscar ajuda, aí começa um processo para poder despertar essa consciência e fazer a travessia para o acolhimento. Acolhimento de quem? Eu mesma me acolhendo. Porque é isso, né?
Ninguém vai atender a nossa necessidade além da gente. Quanto mais a gente fica esperando o acolhimento do outro, mais essa dor do abandono dói na gente. E a ideia é essa mesmo. A ideia é doer. Por quê? Porque nesta dimensão em que a gente vive, é uma dimensão dual. Tudo tem polaridade, né? Então a dor tem uma função, que é fazer você despertar. Por quê? Porque a gente só olha pra coisa quando a coisa tá doendo. A gente só olha pra coisa quando a coisa tá doendo. Entende? Na verdade, eu diria mais. Eu diria que a gente só olha pra coisa quando a gente cansa de sentir a dor. Porque às vezes você tá com uma dorzinha aqui e você tá vivendo. Você tá. Ai, nem dá muita bola pra aquela dorzinha. Vai vivendo com aquela dorzinha, vai tomando um analgésico, a dor vai, mas depois ela volta e você vai vivendo com aquela. O dia que você cansa daquela dor, aí você vai olhar pra ela. Entende? Então, essa é a diferença entre dor e sofrimento. Porque se eu olhar para aquela dor na hora que ela começa a doer e já ir para ação, vou ver o que eu vou fazer com essa dor, né? Ela só vai doer uma vez, digamos assim. Mas se eu deixar aquela dor doer e fazer de conta que ela não tá lá, né? Ou então tomo um remedinho, tomo uma cervejinha, fumo um baseado, né? Vai transar, compra uma roupa, né? E não olha para disfarçar um pouco aquela dor. Aí o que acontece? Ela vai continuar doendo cada vez mais. Por quê? Porque ela precisa que você olhe pra ela. Porque ali tem um ponto que precisa ser olhado. Né? Então, esta é a função da dor. É nos despertar para olhar para alguma coisa que precisa ser olhada. Né? Só que a gente não vai viver uma vida, aí um dia dói a dor do abandono e para você olhar para ela. Não. Ela vai doendo, porque a gente não tem nem consciência, não tem maturidade. Então ela vai doendo aos pouquinhos, vai doendo, até que chega um dia que a gente finalmente desperta para poder olhar para aquilo, para nossa própria vida, né? Justamente por amor é que esse contexto familiar vai nos colocar na situação que a gente precisa viver, nas situações que a gente precisa viver, para aquelas dores irem ativando até o dia que a gente tiver maturidade para olhar para elas, né? Por isso que dentro, né? E é muito comum a gente culpar pai e mãe. Né? Ah, eu sou assim porque meu pai fez tal coisa, porque meu pai me abandonou, porque meu pai não me amou do jeito que eu queria, porque meu pai nunca me deu um abraço, porque a minha mãe, né, não me pegava no colo. Né? A gente culpa pai e mãe por isso. Né? A gente passa uma vida culpando pai e mãe. Só que você não é assim, né? Você não tem essas dores por causa do pai e da mãe. Você atraiu aquele pai e aquela mãe porque você já estava trazendo essas dores para elaborar e aí precisava daquele pai, daquela mãe, daquele jeito para essas dores ativarem ao longo da sua vida. Por exemplo, quando um pai, uma mãe deixa o filho na creche para poder ir trabalhar, ela tá fazendo isso para dar o melhor para aquele filho. Pra ter dinheiro pra dar o melhor pra aquele filho, entende? Então, só que aquele filho se sente abandonado. Por quê? Porque ele já trouxe o abandono dentro dele pra elaborar, né? Entende? Então, essa é a lógica. Né? Dentro da psicanálise e espiritualidade, a gente... Dentro da psicanálise, né? Esse é um princípio que a gente traz da psicanálise, que a primeira coisa que tem que fazer num processo psicanalítico é matar pai e mãe. Né? A gente fala isso. Por quê? Porque é justamente... cara, esquece pai e mãe. Não tem nada a ver com pai e mãe, entende? Não, eles não são culpados, né? É você que tem que olhar agora para esse processo. É você que tem que olhar agora para suas dores. Esquece. Não é mais o pai e mãe que vão te acolher. É você. Você é seu pai, você é sua mãe agora. Né? Então é daí que vem essa frase famosa da psicanálise, que é matar pai e mãe. Que as pessoas às vezes se chocam quando a gente fala, mas é necessário, né? E é necessário e é simbólico, né? Deixa eu deixar isso bem claro.